Bom, vamos lá dar início à segunda aula do curso de Filosofia do Estado, aula que será dedicada a um clássico da filosofia política moderna, que é o Leviatã, de Thomas Hobbes. Eu vou abordar as questões relativas ao estado de natureza e ao poder soberano, tal como elas aparecem no pensamento de Hobbes. Bem, vamos começar pela figura de Thomas Hobbes. É uma figura bastante curiosa, enfim, um grande pensador, um grande filósofo do século XVII, um filósofo inglês, e que possuía um estilo extremamente sofisticado, uma sólida educação literária, com várias, dominava várias línguas, escrevia no inglês, escrevia no latim, enfim, e que possuía várias das competências que eram muito valorizadas nessa Europa renascentista da época, e que fez dele uma dessas personagens típicas contratadas por importantes homens para escrever cartas, discursos, educar os filhos, atuar como uma espécie de assessor, secretário, bibliotecário, etc. Foi o que aconteceu com Hobbes. Após se formar em Oxford, ele se tornou secretário e preceptor na residência de um dos homens mais ricos e mais poderosos da Inglaterra daquela época, que era o William Cavendish, né? E o Hobbes, então, prestava serviços a William Cavendish, e esses serviços incluíam, escritas, discursos, assumir a educação dos filhos desse nobre, e também fez com que ele viajasse pela Europa inteira, né? Ele ficou mais de 4 anos viajando pela Europa, estabeleceu contato com vários intelectuais e personalidades da época, cardeais de Roma, líderes de Veneza, etc. Hobbes era, portanto, uma personagem bastante conhecida da Europa renascentista. E que, mais para o final de sua vida, Hobbes teve um rumo, digamos, um tanto excêntrico, em razão de suas posições políticas, especialmente no campo da religião. Ele perdeu amigos, ele perdeu dinheiro, etc. Ele se viu obrigado a se exilar em Paris durante a Guerra Civil, que abateu a Inglaterra. Aliás, o século XVII inglês é um século bastante conturbado, enfim. Então, Hobbes foi uma dessas pessoas que se viu obrigado a deixar o país, e, aliás, o Leviatã, que vai ser a obra que eu vou priorizar aqui na aula de hoje, foi praticamente todo escrito durante esse exílio em Paris, né? Hobbes, nesse final da vida, foi acusado de ser materialista, ateu, etc. Enfim, teve curioso porque ele defende o poder absolutista, mas como eu vou mostrar na sequência, e sim, de maneira alguma deve ser visto como uma tentativa de agradar os poderosos de seu tempo, especialmente os reis. Pelo contrário, as posições que ele assumia fez com que ele fosse, de alguma maneira, mal visto e detestado por praticamente todos os lados. Ele teve uma vida longa, ele viveu 91 anos, isso numa época em que a expectativa de vida girava em torno dos 40 anos, né? Uma vida longa e produtiva, mesmo após os 80 anos, ele ainda realizou trabalhos de tradução, etc. Ele, aliás, traduziu várias obras de diferentes línguas, do italiano, do francês, do grego, enfim, como disse, era uma pessoa extremamente erudita, extremamente culta. Bom, vamos começar tratando aqui rapidamente das obras que eu pretendo analisar com vocês do Thomas Hobbes. Nosso foco vai ser o pensamento político do Hobbes, mas é preciso lembrar que a filosofia do Hobbes ela é um projeto bastante amplo que abarca praticamente todas as áreas da filosofia. Ele tem um diálogo importante com Descartes, com uma rejeição do dualismo cartesiano, por exemplo. Ele defende uma posição mais materialista. Enfim, tem várias outras contribuições em diferentes domínios, mas no campo da política existem 2 obras que se destacam. A primeira delas é o De Tive, ou Do Cidadão, que foi publicada originalmente em 1642, e que corresponde esse texto à terceira parte do grande projeto filosófico, da grande obra
concebida por Hobbes, né, que são os elementos da filosofia, que teve uma primeira parte chamada De Corpore, né, ou da matéria, que foi publicada depois, e uma segunda parte chamada De Homine, né, sobre o homem, que foi publicada também posteriormente. Aliás, é uma coisa curiosa, Hobbes acabou optando por publicar primeiro a terceira parte, que era relativa à política, o De Tive, né, antes das partes anteriores. Isso aparentemente porque ele foi pressionado pela urgência do seu tempo. As questões, os problemas políticos que a Inglaterra vivia, a guerra civil, fizeram com que Hobbes alterasse a ordem da escrita e privilegiasse as questões políticas primeiro, né? Escreveu o terceiro volume e publicou em 1642, e depois a primeira parte desse tratado foi publicada só em 1655 e a segunda parte, que é o De Homine, em 1658. Né? Enfim, e essa obra De Tive foi a primeira grande, importante publicação de Hobbes sobre essas questões políticas e que deu a ele já uma certa notoriedade em toda a Europa. Né? Isso em 1642. E alguns anos depois veio a público Leviatã, em 1651, quando Hobbes já tinha aí mais de 60 anos, já era um pensador de certo destaque na Europa, e, como disse, foi uma obra escrita durante seu exílio em Paris e num contexto de muita incerteza ainda sobre os rumos da guerra civil na Inglaterra. Ninguém sabia ao certo como seria o desfecho dessa disputa, e, de alguma forma, o Hobbes, isso aparece no texto, ele escreve esse livro com a intenção de exercer algum efeito sobre o desenlace dessa guerra na Inglaterra. Ou seja, ele quer de alguma maneira, esse livro tem essa pretensão de ser também algo que vai impactar de alguma maneira a disputa que estava em curso na Inglaterra no seu tempo. É preciso lembrar que Hobbes, nessa época, em Paris, ele frequentava a corte do príncipe de Gales, exilado também na França naquela época, o Carlos II, e de alguma maneira, e ele chegou, inclusive, Hobbes, a ser professor dos filhos do rei dos príncipes de Gales, né, um professor de matemática do futuro rei. Mas, apesar disso, né, desse convívio com a corte inglesa exilada em Paris na época da Guerra Civil, o livro foi visto pelos realistas, por aqueles que defendiam a família real inglesa, como uma traição quando ele foi publicado. Enfim, isso porque, de alguma maneira, Hobbes parecia defender, a gente vai ver isso inclusive, a submissão à nova república que foi instituída após a Guerra Civil, e com a execução do rei Carlos I em 1649, e além disso, né, de defender a submissão a esses revolucionários, digamos assim, o Hobbes também parecia defender o abandono da igreja anglicana, né, que era um dos pontos fundamentais da posição realista na disputa inglesa. Enfim, então, e o Hobbes acaba voltando para a Inglaterra no ano mesmo de publicação do Leviatã, que aliás acaba sendo publicado em Londres em 1651, e que corresponde ao fim da Guerra Civil e o começo do período da chamada ditadura de Cromwell. Bom, então esse é o contexto de escrita aí dessas duas mais importantes obras de Hobbes sobre as questões políticas, e eu gostaria de ressaltar aqui que sobre o Leviatã eu vou me ater à segunda parte do livro, um pedaço da segunda parte do livro, que é um livro extenso, que é dedicado à República, e que vai discutir justamente a Constituição do Poder Soberano. Então vou deixar de lado a primeira parte, relativa ao homem, e vou deixar de lado também as duas partes finais, relativas ao Estado cristão e à religião, que são partes voltadas para a limitação do poder eclesiástico. Só um comentário final sobre essas duas obras, o De Tive e o Leviatã. Uma breve comparação entre elas é que o De Tive corresponde basicamente, do ponto de vista temático, à segunda parte do Leviatã, que é a parte da República, que é o que eu vou discutir. Só que o De Tive foi uma obra escrita, né, parte de um grande tratado filosófico, escrito todo em latim e que tinha uma pretensão acadêmica maior, enquanto que o Leviatã foi uma obra escrita em inglês pelo Hobbes e que tinha uma pretensão assim, de atingir um público maior.
né, e de incidir na disputa do seu tempo de uma forma mais direta, né? Enfim, então, basicamente o De Tive visava então um público europeu ilustrado, enquanto que o Leviatã visava um público mais amplo inglês, né, voltado para o público inglês. Curiosamente, o De Tive era visto anteriormente como a obra mais importante de Hobbes, do ponto de vista acadêmico. E depois acaba que Leviatã ganhou uma notoriedade maior na história da filosofia política. Os dois livros, em grande medida, se complementam, embora haja inclusive várias passagens que se repetem nos dois textos, mas há também várias diferenças, né? Eu não vou aqui me ater muito às diferenças, até porque o texto básico que eu indiquei no curso é só o Leviatã, né? Então o meu foco, a minha ênfase vai ser mais no Leviatã, e eu vou recorrer ao De Tive apenas para complementar, esclarecer mais alguma tese, algum ponto tratado no Leviatã, né? Embora haja diferenças, especialmente quanto à questão religiosa nos dois livros, eu não vou me ater a essas questões, eu não vou tratar dessas questões diretamente. Bem, dito isso, vamos explicar um pouco melhor o pensamento político de Hobbes, pelo menos os traços principais, antes de entrar na análise do livro da República do Leviatã, a parte 2 do Leviatã. Bem, primeiro, o Hobbes concebia a filosofia política como uma contribuição, né, para libertar a humanidade do medo, né, libertar da guerra e de outros medos imaginários e desnecessários, o medo do inferno, os fantasmas de todo gênero, enfim, todo tipo de fantasia, etc. O Hobbes entendia que o papel da filosofia moral, bem fundamentada, né, que uma boa filosofia, portanto moral e política, poderia contribuir para a paz e para a felicidade humana, né? Essa era a pretensão dele, né? Desarmando, assim, de certa maneira, a ambição e a ganância nas quais se apoiam as opiniões falsas, né? Então a filosofia teria um papel importante nesse sentido de conduzir a humanidade para uma vida mais pacífica e mais feliz. O primeiro passo nesse sentido seria reconhecer a natureza, a verdadeira natureza do conflito, né? Esse é um ponto fundamental do pensamento de Hobbes, a centralidade do conflito na experiência humana, né? Em suma, todo conflito para Hobbes, no fundo, é um conflito de crenças, é um conflito de opiniões, no fundo que existe uma percepção diferente do mundo, um modo diferente de ver as coisas, né? E, de certa maneira, nossas crenças estão mal fundamentadas, todas elas, né? E os conflitos nascem dessas diferentes concepções de mundo, todas elas, em grande medida, mal fundamentadas. De certa maneira, qual era a pretensão de Hobbes? Era tornar a política, em grande medida, uma ciência, até o ponto em que ela poderia ser uma ciência, por meio de demonstrações, de deduções, etc., que encontrou no contrato, a gente vai ver depois a concepção contratualista de Hobbes, mas encontra a noção de contrato, um dos seus elementos mais simples para a gente pensar essa questão política. Bom, o Hobbes aborda essa questão do conflito e da sua resolução fazendo uso da linguagem dos direitos e da lei natural, né, que é uma linguagem comum do pensamento político e jurídico, desde Grotius, né, antes mesmo dessa publicação de Hobbes, né, Grotius publicou em 1625, né, do Direito da Guerra e da Paz. Em suma, então, o que o Hobbes faz é interpretar os conflitos fundamentais de crenças em termos de estado de natureza, né, cada indivíduo tece livremente seus próprios juízos e os meios para garantir a sua própria conservação. E esse seria, inevitavelmente, um estado de guerra permanente, né? Cada um seguindo suas próprias concepções de mundo, suas próprias crenças. Bom, a definição mesmo de estado de natureza em Hobbes é justamente essa, né? A liberdade de cada homem, que cada homem possui, de usar o seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação de sua própria natureza. Aí cada um usando do seu próprio poder, seguindo suas crenças, suas próprias visões de mundo. Bem, o homem sábio, na concepção hobbesiana, seria aquele que reconhece, capaz de reconhecer a fragilidade de suas próprias crenças, ou seja, de que suas opiniões não são lá tão bem fundamentadas assim, e ele vai perceber que insistir
na verdade de suas próprias crenças, conduz inevitavelmente ao conflito, porque cada um tenta impor sua visão de mundo sobre o outro, seu modo de ver as coisas sobre os outros. E assim devemos nos privar dessa capacidade de agir conforme o nosso juízo, desde que os outros façam o mesmo. Então o homem sábio é aquele que se dá conta de que, ao invés de tentar impor seu modo de pensar sobre os outros, ele deveria abrir mão, desde que os outros também o façam, de maneira a alinhar os nossos juízos com os dos outros e formar uma sociedade civil, né? Enfim, a gente vai ver isso na sequência, como que Hobbes argumenta nesse sentido, mas o cidadão ideal para Hobbes, em grande medida, é uma espécie de sábio meio estoico da antiguidade que é capaz de abrir mão, de suspender juízos, né? Então ele abre mão de suas crenças, de suas paixões e se curva, né? Aí as leis, no caso, né, do Hobbes, as leis do soberano, né, não do cosmos. Enfim, renunciando assim ao seu juízo individual, a gente renunciaria, aliás, ao nosso juízo individual, seja quando ele estabelece contratos que a gente é obrigado a negociar, mas também quando a gente adentra, né, institui uma sociedade civil, e aí a gente se submete a um poder soberano. Enfim, então o Hobbes basicamente defende, né, uma concepção na qual, para que a gente possa viver em paz, a gente vai precisar, em grande medida, abrir mão dessa liberdade de seguir nossas próprias visões de mundo e querer usar de todos os meios da força que dispomos para fazer valer aquilo que a gente acredita, né? Precisa abrir mão disso para que a gente possa viver em paz, né, em grande medida, e viver em segurança. Bom, vamos agora então acompanhar mais de perto a argumentação que Hobbes desenvolve no Leviatã, na segunda parte do livro Leviatã, que é aquela dedicada à República, né? A República, entendida aí também como a sociedade civil, essa organização política. Enfim, a primeira coisa que Hobbes afirma no início da segunda parte do Leviatã é que a finalidade da República ou da sociedade civil é a segurança individual. É para isso que existe, né, o Estado, basicamente. Viver em repúblicas implica sempre uma restrição sobre si mesmo, tendo por fim a precaução com sua própria conservação. Ou seja, de certa maneira, quando a gente vive submetido a leis em um Estado, a gente perde algo da nossa liberdade natural, da possibilidade de fazer o que bem entender, o que quiser, né? Mas em nome do quê? De uma precaução, ou seja, para se proteger, para ter uma certa segurança. Enfim, então o desejo de sair, né, para usar uma expressão de Hobbes, da mísera condição de guerra, que é, para Hobbes, a consequência necessária das paixões naturais do homem. Se a gente se deixar levar pelas paixões naturais, a gente é levado a uma condição de guerra, uma mísera condição de guerra, para usar a expressão de Hobbes. No De Tive, o Hobbes chega a dizer que a segurança é o fim pelo qual nos submetemos uns aos outros, né? Essa é uma afirmação forte, né? Que nos faz aceitar a submissão e nos submeter ao poder de outrem é a segurança, é o desejo, a ânsia, a vontade de se sentir seguro. É isso que nos faz aceitar e nos curvar, aceitar a submissão e nos curvar a um soberano, né? Enfim, então essa é uma afirmação importante para entender o fundo da submissão. Bem, a outra tese importante que Hobbes vai defender logo no início dessa parte é que a segurança individual, a paz, não é algo que se alcança pela lei de natureza, ou seja, não é algo que a mera organização natural da vida humana seria capaz de garantir. Não, sem a força, sem o poder da espada, né, a paz não é possível entre os homens. A gente vive em permanente guerra. Vou ler uma passagem, então, do Leviatã, na qual essa tese é expressa, na página 143, diz Hobbes: porque as leis de natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam por si mesmas, na ausência do temor de algum poder que as faça ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as que nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes.
E os pactos sem as espadas não passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém. Né? Fim dessa citação. Essa é uma frase muito famosa de Hobbes, muito citada do Leviatã, essa parte, né, de que os pactos sem a espada não passam de palavras, né? Ou seja, leis, né, sem uma força que os garanta não passam de uma palavra. E sem essa espada e essa lei não há paz, não há segurança, a gente não há de se esperar que isso venha pela mera lei natural, né? Isso vai vir pela força, né? Pela espada, para usar aqui dessa imagem que Hobbes utiliza. Do cidadão, Hobbes chega a afirmar que as leis de natureza, no estado de natureza, silenciam, né? Isso é uma questão interessante, ou seja, no próprio estado de natureza não há lei, não há lei nenhuma, a lei de natureza ela se silencia. E por quê? Porque não há a espada que a garanta, né, que a faça valer. Uma lei sem espada não passa de palavra, ela é muda, ela não é lei nenhuma, ela se silencia. Enfim, então os homens só podem viver em paz, né, na opinião do Hobbes, ao concordarem em se submeter a um poder absoluto e centralizado. Né? E é preciso, então, na ótica hobbesiana, que se institua um poder, segundo Hobbes, suficientemente grande para que cada um confie nesse poder, né, ou seja, ceda sua liberdade para esse soberano, apenas na sua própria força e capacidade como proteção contra todos os outros. Então é preciso que esse poder seja suficientemente grande para que ele possa conceder a cada um daqueles que pactuam a criação daquele poder comum, garanta a eles que ele é mais forte do que qualquer outro que venha investir contra ele, né? Ou seja, que ele garanta, portanto, a proteção de todos aqueles que se submetem a esse poder, todos os súditos desse poder. Enfim, então esse é um ponto que aparece bem desenvolvido no Cidadão. Então vou ler aqui, aliás, essa é uma outra passagem, eu vou ler a passagem do Cidadão que ilustra isso, que ele diz o seguinte, né, o ponto: as leis de natureza não bastam para preservar a paz. E diz o seguinte: é por si só manifesto que as ações dos homens procedem de sua vontade, e essa vontade procede da esperança e do medo, de tal modo que quando veem que a violação das leis provavelmente lhes acarretará um bem maior ou um mal menor do que traria a sua observância, eles facilmente as violam. Portanto, a esperança que cada homem tem quanto à sua segurança e autoconservação consiste em que, pela força ou habilidade, ele possa lograr o seu próximo, seja abertamente, seja por algum estratagema. Disso podemos afirmar, disso podemos inferir que não basta um homem compreender corretamente as leis naturais para que, só por isso, tenhamos garantido a sua observância a elas. E por isso, enquanto não houver garantia contra a agressão cometida por outros homens, cada qual conserva seu direito primitivo à autodefesa por todos os meios que ele puder ou quiser utilizar. Isso é, um direito a todas as coisas, ou direito de guerra. E basta, para que alguém cumpra a lei natural, que mentalmente esteja disposto a abraçar a paz quando ela se mostrar viável. Né? Então, aqui aparece claramente essa ideia de que nós abraçamos, nós nos submetemos, né, abraçamos a paz quando isso se mostra viável, ou seja, quando a gente percebe nesse soberano que está sendo constituído uma força tal, suficientemente grande, capaz de garantir a segurança de todos e de proteger contra qualquer investida. Né? Enfim, então, e com isso ele se torna o garante da paz. Então, fica claro nessa passagem também que Hobbes acredita que leis naturais não seriam propriamente leis, né? Elas apenas ordenam uma espécie de obediência aos contratos, mas, de certa maneira, é a espada, é a força que converte isso propriamente em lei, né? Que converte um comando propriamente em uma lei. Bom, o Hobbes, então, argumenta que ainda que não apenas
que, portanto, no estado de natureza não é possível nenhuma garantia da paz, nenhuma garantia da segurança, e também, né, o Hobbes vai argumentar que a mera união de um pequeno número de pessoas, né, um pequeno grupo, é insuficiente, porque a multidão necessária vai depender do tamanho dos inimigos que investem e colocam em risco a segurança dessas pessoas, né? Então a união de pequenos grupos é insuficiente, né? E a multidão movida por apetites individuais, ela permanece desprotegida, ou seja, multidão nesse sentido de uma multidão de pessoas, de indivíduos que agem cada um segundo o que pensa, o que quer, etc., né? Desse modo, segundo Hobbes, ainda permanecemos indefesos, ainda permanecemos expostos às agressões e, portanto, não seguros, não ficamos em paz. Vou ler a passagem 145 do Leviatã sobre isso. Hobbes diz o seguinte: pois, se suas opiniões divergem quanto ao melhor uso e aplicação da sua força, em vez de se ajudarem, só se atrapalham uns aos outros, e essa oposição mútua faz reduzir a nada a sua força. Assim, não apenas facilmente serão subjugados por uns poucos que tenham entrado em acordo, mas além disso, mesmo sem haver inimigo comum, facilmente farão guerra uns contra os outros, por causa dos seus interesses particulares. Pois se conseguíssemos imaginar uma grande multidão capaz de consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza, sem um poder comum que mantivesse a todos em respeito, igualmente conseguiríamos imaginar a humanidade inteira capaz de fazer o mesmo. Nesse caso não haveria, nem seria necessário, nenhum governo civil ou república, pois haveria paz sem sujeição. Essa possibilidade claramente é rejeitada pelo Hobbes, né? Ou seja, nem em pequenos grupos, nem em grandes grupos, nem na humanidade como inteira, não vai existir paz sem sujeição, né? Esse é um ponto insistentemente reforçado pelo Hobbes. O Hobbes claramente rejeita a possibilidade de que possa haver paz sem sujeição, né? Sem imposição de uma lei comum por um único poder soberano, né? A moral, nesse sentido, ela não é capaz de garantir a paz, né? Não é de se esperar, portanto, do mero sentimento assim, do que é certo, de dever, etc., que isso permita uma convivência pacífica entre os seres humanos. Vai haver sempre conflito de opiniões, conflito de crenças, e, portanto, o sonho anarquista, de certa maneira, ou seja, de uma paz, de uma vida pacífica e feliz, sem Estado, isso é rejeitado por Hobbes, né? O Hobbes entende que é preciso um poder coercitivo e esse é o único meio para garantir a segurança e a paz. Sem isso é uma guerra permanente, né? Sem isso é cada um tentando seguir aquilo que acredita e fazer valer pela sua própria força aquilo que ele quer. Aliás, antes de tratar desse exemplo, uma passagem que ilustra isso que eu estou dizendo, que está no do Cidadão, vou ler então. Diz o seguinte: um poder coercitivo é requisito para dar-nos segurança, né, diz Hobbes. Não é suficiente para alcançar essa segurança que cada um dos que agora erigem uma cidade convencione com os demais, oralmente ou por escrito, não roubar, não matar e observar outras leis semelhantes, pois a depravação da natureza humana é manifesta a todos, e pela experiência se sabe muito bem, bem demais até, em que pequena medida os homens se atêm a seus deveres com base não na só consciência de suas promessas, isto é, naquilo que resta se for removida a punição. Devemos, portanto, providenciar nossa segurança, não mediante pactos, mas através de castigos, e teremos tomado providências suficientes quando houver castigos tão grandes, previstos para cada injúria que se evidencie que sofrerá maiores males quem a cometer do que quem se abstiver de praticá-la, pois todos, por necessidade natural, escolhem o que lhes pareça constituir o mal menor. Enfim, então, claramente Hobbes ressalta, né, a importância do castigo, da punição, da força para garantir
e controlar, de certa maneira, a conduta e garantir uma vida pacífica, uma vida segura. Né? E o Hobbes ressalta ainda que essa submissão a um único poder soberano, né, que tem um julgamento único, uma pessoa que vai ter a palavra final, não pode ser reduzido a um período limitado, não é uma experiência temporária, enquanto dura uma guerra, por exemplo, não. Ou enquanto até vencer o inimigo, não. Pelo contrário, as diferenças, inevitavelmente, elas vão sempre reaparecer, as novas desuniões vão se produzir e vamos inevitavelmente cair em mais uma guerra, um conflito uns em relação aos outros. Né? Em suma, a submissão a um único soberano deve ser permanente para Hobbes e não apenas momentânea, deve ser um estado permanente da experiência humana. Né? É claro que por trás disso, do pensamento de Hobbes, imagina uma pessoa que escreve uma obra num contexto de guerra civil no seu país, na Inglaterra, na época, e ele começa a refletir no sentido de que, olha, sem um soberano forte, nós somos inevitavelmente levados à guerra. Né? A guerra seria uma espécie de estado iminente da experiência humana e que a única coisa que pode impedir que ela aconteça não é o acordo, não é a moral, não são bons valores compartilhados, não é nada disso. É a força. É a possibilidade de alguém capaz de, pela força, impor uma única lei para todos. Né? Essa seria a única possibilidade para Hobbes de evitar a guerra. Né? Bom, então eu termino aqui a primeira parte da aula. Na segunda parte da aula eu termino a exposição desse capítulo do Leviatã.